Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o Bob Cornell, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de ter o privilégio de estudar a Palavra de Deus com vocês e oramos para que sua Bíblia esteja aberta e vamos hoje ler Atos, capítulo 10, continuando no versículo 40. Quer saber? Começa no versículo 39, mais uma vez, por favor, Lauren. Nós, os apóstolos e outros, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Jerusalém é mencionada pois era o centro da autoridade religiosa, então eles não tinham desculpa. Onde o mataram suspendendo-o no madeiro, está se referindo ao Sinédrio, líderes religiosos de Israel. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia. Pedro reafirma a ressurreição de Cristo e fez que ele fosse visto. Depois da ressurreição, Jesus se revelou para um grande número de pessoas. Enquanto Pedro começa a pregar essa mensagem, eu não acredito que ele ficou preocupado sobre o que esse homem ia pensar quando ele falasse de alguém que ressuscitou dentre os mortos. Eu não acho que isso passou pela mente de Pedro. Ele estava sob a unção do Espírito Santo. E voltamos para aquela pergunta: será que Cornélio sabia alguma coisa sobre Jesus Cristo? E existe uma pequena pista aqui dizendo que talvez ele não sabia muita coisa e que ele ainda não tinha, porque ele era um membro do regimento italiano, de acordo com as Escrituras. Isso quer dizer que ele era um líder ou conectado a uma parte muito prestigiada da guarda romana, que prestavam contas para César e para mais ninguém, só para o imperador. Então, isso muitas vezes dava a eles um privilégio. E nós não sabemos, quando chegarmos na glória, perguntamos para Cornélio, mas, como Lauren falou, foram 10 a 11 anos que tinham se passado desde que aconteceram esses eventos. E Pedro estava dizendo para deixar Cornélio saber e entender que esse é o caminho da salvação, e ele quer que ele saiba, pois queremos saber qual era a motivação dele dizer que Jesus tinha morrido na cruz e servia como salvador da humanidade. Só ele e mais ninguém. Creio que Pedro estava só pregando o evangelho. E o que conseguimos ver aqui nessa mensagem, em sua essência, nós vemos em Atos 2 também, na mensagem dele, que Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e tudo isso é parte do plano de salvação de Deus para quem acredita, para a remissão de pecados. Estou tentando mostrar, talvez sem sucesso, que Pedro sabia que esse homem era especial, que Cornélio não era só uma pessoa comum. E às vezes nós pregadores ajustamos a mensagem de acordo com quem está na congregação. Alguém sabe do que eu estou falando? É uma colocação interessante. Nunca ouvi, mas sei o que você quer dizer. Tá certo. E Pedro, voltando para o que estamos falando, não mediu palavras. Pregou diretamente, mais direto impossível. E temos que entender que nessas situações, o melhor é aquele que abençoa o menor. Qualquer pessoa salva pelo sangue de Jesus e que a vida foi transformada pelo poder de Deus são superiores até mesmo ao mais poderoso dos políticos no mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Sim. E o Dan Burr, que ministrou domingo à noite,
A mensagem dele foi poderosa e ele declarou que o evangelho é o mesmo para a garotinha que está nas montanhas do Nicarágua, assim como para o presidente do país. Então, é a mesma mensagem. Se Pedro aqui tivesse que complicar a simplicidade do evangelho, a morte de Cristo, ou quem Jesus era como Filho de Deus, a morte de Cristo ou a ressurreição, e isso é para a remissão de pecados. Se ele quisesse deixar algo dali de fora, e você usou o termo adaptar a mensagem, mas na realidade você estaria mudando o evangelho se mudasse alguma dessas coisas. Era mudar o evangelho. E uma coisa que podemos dizer sobre Pedro era que mesmo ele tendo aquela experiência em Antioquia, de Gálatas capítulo 2, Pedro era muito ousado sobre o que representava o evangelho. Desde o primeiro dia, era fato que Jesus era o Filho de Deus, morreu por nossos pecados, ele ressuscitou dentre os mortos e crer nele é a única maneira de sermos salvos. Certo, e se você realmente olhar para a simplicidade dessa mensagem, estamos indo devagar versículo por versículo, mas tudo aponta para Cristo, exclusivamente para Jesus. Foi Jesus que mataram, foi ele que penduraram no madeiro. Jesus foi aprovado por Deus, Jesus foi quem fez as obras e etc. Ele está sempre dizendo que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus. E no versículo 36 você vê que dali em diante ele enfatiza quem Cristo era e o que ele fez. Este é o Evangelho. Foi o Espírito Santo que impulsionava ele para falar essas coisas através do seu poder, porque se tinha alguém pronto para ser salvo, esse alguém era Cornélio. Claro, Pedro ainda estava pregando e eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, eles foram salvos antes daquilo. Então, tudo isso aconteceu na medida que o coração se abriu, mas as mensagens têm que ser assim. O foco tem que ser Jesus. Certo. Sabe que às vezes a audiência não devia ser assim, de maneira nenhuma. Mas às vezes faz com que alguns pregadores, como falamos ali, regulem suas mensagens, porque eles não querem ofender, seja qual for o caso. E eu me lembro, estávamos em uma certa cidade com a cruzada, esqueci qual é a cidade, e eu entrei no elevador e parou em um outro andar, e eu quero dizer que um homem entrou, não sei se era a esposa dele, eu acho que era, e os dois estavam bem vestidos. Ele estava com um smoking e ela estava com um vestido que dava para ver que eram pessoas muito influentes e por aí vai. E ninguém falou nada, e eu estava ali no elevador com eles, éramos os únicos ali no elevador, e então passou pela minha cabeça: será que esse povo já ouviu o evangelho? E por aí vai. E naquela hora o elevador parou, a porta abriu, o homem virou, me cumprimentou e disse: Eu nunca perco um programa, irmão Swagger. E você. As pessoas. Não podemos deixar que o medo do homem nos pare para não pregar a palavra. Eu sei que alguns pregadores gostam de machucar as pessoas, mas não é o que estou dizendo. Não concordo com isso. Mas não podemos permitir que nada ajuste a nossa mensagem. Nada. Muito bem, versículo 41. Não por todo o povo, não por todo Israel, mas por testemunhas que designara de antemão, falando daqueles que tinham fé nele e acreditavam. Por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Diz que Jesus não era um espírito ou uma aparição, mas era real, físico e estava vivo. Ele está dizendo aqui exatamente quem é Jesus, como alguém mencionou alguns instantes atrás aqui. E ele quer que Cornélio saiba o máximo que ele pode entender em pouco tempo. E claro que Pedro e os homens que estavam com ele
ficaram ali alguns dias depois dessa situação, depois que Cornélio entregou o coração para o Senhor. Mas essa é a resposta inicial aqui. Ele nos mandou pregar ao povo, apresenta a forma que Deus escolheu para levar o evangelho adiante e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos, os que vivem, e de mortos. Hoje Jesus é o Salvador, amanhã ele será o juiz. Você disse, ou nesse programa ou no passado, Lauren, que ele proclama Jesus Cristo, ou foi o Bob que falou? Ele proclama Jesus Cristo. Assim, sem medir palavras, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e ele o exalta como Salvador que ele é. E acredito que isso é uma documentação da pregação da igreja primitiva, que tudo era Jesus. Quando Filipe vai para Samaria, o que a Bíblia diz? Que ele pregava Jesus para eles. E essa é a resposta para o evangelismo. É isso que é o evangelismo verdadeiro. É dizer para as pessoas quem Jesus é e o que Jesus fez e permitir que o Espírito Santo atraia aquela pessoa que está perdida até a verdade do evangelho, que ela entregue a vida dela ao evangelho. Se Jesus não for o núcleo de nossa mensagem, e olha, a fundação de tudo que pregamos e proclamamos, Paulo diz que pregamos Cristo crucificado. Se não for assim, não vamos fazer muita coisa para o Senhor, se esse não for o caso. É Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa é a mensagem que deve ser o centro da proclamação do pregador para meia dúzia de pessoas que estão assistindo ele no domingo de manhã ou para milhares de pessoas. A mensagem tem que ser a mesma. Temos que ir para o intervalo, voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra